Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Francisco, essa casa maravilhosa que nos acolhe e nos ensina muito. Hoje vamos dar então continuidade ao nosso estudo de Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, psicografia de Chico de Assis, psicografia de Chico, do nosso querido Chico. Eu sempre enrosco no nome dele, um nome maravilhoso. E o texto de hoje é o capítulo 48, e o tema é guardai-vos. Uma palavra diferente, mas ele tem muito a explicar. Guardai-vos. No termo guardai-vos, nesse tom imperativo que Jesus nos mostra a importância que tem a vigilância no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no lar, no trabalho, no relacionamento social, a que tipo de sugestões e convites nós estamos aceitando. Então temos que observar no nosso ambiente todo tipo de conversas que escutamos, e ver o que é positivo e o que é negativo, o que devemos seguir e o que não devemos seguir. Então, você sabendo escolher o positivo, então é muito mais fácil prevenir do que remediar situações complicadas, situações difíceis. Então, não se envolva com o que você desconhece, Devemos, então, estar sempre atentos às nossas relações sociais com o próximo, para evitar de nos afastar da lei divina. Então, devemos seguir a orientação de Jesus Cristo, do Evangelho, para que nós não entremos em situações difíceis. O versículo de hoje é de Judas Tadeu, um dos menos falados, mas essa explicação de hoje, essa explanação de hoje é muito importante. Ele diz o seguinte: estes, porém, dizem mal do que ignoram, ou seja, não conhecem o assunto e simplesmente falam mal. E naquilo que naturalmente conhecem um pouco, falam como animais irracionais e se corrompem, ou seja, têm algum conhecimento, mas falam coisas indevidas e se corrompem, Então essa é a fala de Judas Tadeu, capítulo 1, versículo 10. Agora vamos ver o que nos diz o Emmanuel. Emmanuel nos diz o seguinte: há criaturas com postura espiritual que se distanciam do caminho reto das leis divinas, apresentando pensamentos obscuros e acabam por dizer negatividades daquilo que desconhecem, ou seja, falam sem sentido, sem profundidade, sem fundamentos, ou seja, falam por falar, dizendo pensamentos distantes do Evangelho. A vigilância, então, é de suma importância. Temos que avaliar o que ouvimos. E essas pessoas acabam, então, se viciando em falar mal daquilo que ignoram. Como é que uma pessoa pode falar bem daquilo que ela desconhece, Há também aqueles que possuem um certo conhecimento do assunto e, ainda assim, optam por seguirem na soberba, no orgulho, ou seja, se corrompem e se distanciam das leis divinas. Olha a vigilância falando aí de novo, falou Judas Tadeu. Vamos ao texto. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. As almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Não sabem o que falam, simplesmente falam. E são essas justamente
aquelas que em suas manifestações instintivas se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. E Emmanuel, então, nos diz o seguinte: sempre há aqui aqueles que gostam de falar sobre qualquer assunto, mesmo que não o dominem, sendo por orgulho, para se sobressair numa conversação. Né? Tem gente que gosta simplesmente de falar, porque quer, vamos dizer assim, aparecer. Né? Mas as palavras são vazias, sem peso, sem fundamento, sem sentimento, são comentários levianos. Esses, então, permanecem na inconsciência, na irracionalidade, com conceitos pueris, revelam, então, a sua ignorância. Não sabem sobre o que estão falando, não tem nada de bom para explicar. Né? Tem um exemplo aqui do filósofo Sócrates. Ele era tido como o homem mais sábio da Grécia, mas simplesmente ele recusou esse título. Sócrates, então, fez o seguinte: ele foi entrevistar pessoas diferentes, de trabalhos diferentes, para ver os conhecimentos que ele tinha sobre tudo isso, né? Então ele constatou o quanto ele ignorava. Ele era sábio nas artes dele, no conhecimento dele. Mas ele foi falar com o pintor, ele desconhecia das técnicas do pintor. Ele foi falar com o padeiro, ele desconhecia das técnicas do padeiro. Então ele viu o quanto ele desconhecia, né, sobre os diferentes assuntos. E então, na sua humildade, na sua sapiência, ele viu o quanto lhe faltava de certos conhecimentos. E essa sua conclusão provou que ele era realmente sábio, porque ele percebia que ele desconhecia muitos assuntos e ele aceitou isso, né? Então, é um ato também de caridade quando o sábio se cala para deixar falar aqueles que acham que sabem tudo, né? Que são as almas levianas. Então, não adianta entrar em combate com pessoas com palavras levianas, com assuntos, pensamentos levianos. Se cala e escuta, deixa a pessoa falar, né? Vamos voltar ao texto. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Ou seja, cuidado com as criaturas que chegam num círculo de conversa e lançam maledicências. Chamam os outros de tolos, de ingênuos, pois eles, na realidade, eles querem arrastar os ouvintes para a sua inconsciência. Eles querem chamar a atenção, os ouvintes que não entendem muito, para a sua inconsciência, para a sua irracionalidade. E eles desmerecem a atitude dos mais nobres, né? Desmerecem a aplicação do perdão na sua vida, voltando a aplicar a ação do olho por olho, dente por dente, ou seja, voltam à animalidade, se corrompem, como disse o Judas Tadeu. Exemplo, eles dizem isso: eu não aceitaria isso, eu não levo desaforo para casa. Ou seja, eles regridem na sua evolução espiritual e, portanto, não seguindo a doutrina de Cristo, que é incentivar o perdão e auxiliar ao próximo. Então, realmente temos que observar muito bem as conversas, os assuntos a que estamos expostos. Voltamos ao texto. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. Então, a luz do Evangelho é o que vale, é o que nos orienta, é o que nos ensina, né? O conhecimento com Jesus
é a claridade transformadora da vida. Tudo que Jesus nos orienta, nos fala, tudo nos encaminha para o melhor possível, para o crescimento, a nossa evolução moral e espiritual. É só seguir o que Jesus fala, é simples, né? Então, com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Não é só falar palavras poucas, palavras vazias, sem orientação, né? Essas não nos levam a nada mesmo, né? Então, o Evangelho nos acende a luz do discernimento, clareia nosso entendimento, nosso raciocínio, ele nos acolhe. Quando a gente abre um livro lindo, o Evangelho, a gente começa a ler, a gente termina flutuando praticamente, né? Só com coisas boas mesmo. O Evangelho nos pede para sermos pacientes, misericordiosos, incentivando-nos para o perdão dos nossos irmãos, desses inconscientes, né? E ele nos orienta também o uso da brandura, né? E às vezes a gente deixa escapar. Mas é muito importante sermos brandos na conversação, no relacionamento com as pessoas, né? Com os nossos irmãos. O Evangelho também nos orienta para o compromisso ético, para podermos ajudar da melhor forma possível o próximo, conjugando a verdade e o amor, a sabedoria e a caridade. O conhecimento com Jesus realmente nos transforma, nos ensina a entender e acolher cada pessoa nas suas necessidades, buscando sempre um meio de ser útil ao próximo e aos nossos irmãos. Então, as orientações do Evangelho tem que seguir para nós, se nós quisermos evoluir, se nós quisermos crescer espiritualmente, né? Fazer valer a nossa encarnação nesse período, né? E nos melhorarmos, seguindo sempre a orientação de Jesus, nos melhorando, acolhendo a todos, sendo positivo com todos, nós temos a chance de nos melhorar e numa próxima oportunidade, se nós formos, se nós recebermos, né, porque é um prêmio receber a encarnação, nós estejamos num degrauzinho um pouquinho mais alto. Voltando ao texto. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, ou Sócrates, somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, é que são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então esse é um ensinamento maravilhoso que devemos seguir mesmo. A humildade, então, é a grande chance, é o caminho certo para nos guardarmos da nossa irracionalidade, porque não adianta nós querermos ser mais do que somos, nós temos que ser o que nós somos e estudar, né? Que essa casa maravilhosa é uma casa de estudo, e isso é de vital importância, né? Para nós evoluirmos cada vez mais. Então, relembrando o exemplo de Sócrates, ele era realmente sábio, pois ele já ajuizava, já percebia a sua ignorância relativa a assuntos que ele mal conhecia. Então, a humildade está sempre aberta às mudanças. Quem é humilde aceita as orientações nobres, as orientações vindas do Evangelho, vindas de Jesus, né? Não pode ser orgulhoso. O orgulho é uma coisa que não combina com a doutrina de Jesus, né? Então a humildade está sempre aberta às mudanças, sempre nos mostra que temos que melhorar e aprender. Deixa o orgulho de lado. A humildade nos mostra o caminho certo para o futuro, para progredirmos
moral e espiritualmente. Então devemos ter humildade e prudência, vigilância, né, para aquilo que não conhecemos. E a humildade, inclusive, é a primeira das bem-aventuranças. E tem 2 pensamentos aqui que eu achei muito bacana e gostaria de passar para vocês. O primeiro é de Oliver Wendell Holmes. O mais importante da vida não é a situação que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Então, nós estamos numa situação difícil, de pouco entendimento, né, de dificuldade emocional. E isso daí, isso não importa tanto, importa o caminho que nós vamos tomar, o que nós vamos aprender, o que nós vamos seguir. Por isso que o Evangelho, ele é muito importante no nosso caminho. E tem outro aqui que é desconhecido, mas eu achei muito bacana. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios, pode se destruir. Portanto, guardai-vos. E eu queria compartilhar com vocês, é que hoje de manhã, passou um anjo lá em casa e me deixou uma mensagem maravilhosa. Eu falei, eu não posso deixar de compartilhar com as pessoas que vão estar lá reunidas hoje estudando. E o assunto é sobre vibrações. Na física quântica, significa a palavra vibrações, energia. Somos vibracionais. Cada vibração equivale a um sentimento. E no mundo vibracional existem apenas 2 espécies de vibração, a positiva e a negativa, que é aquela que nós devemos evitar com tudo o que o Judas Tadeu falou aqui. Quando qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração positiva ou negativa, e essas vibrações são 7. Prestem atenção, são simples, mas são maravilhosas. Elas caem na gente assim como uma luva. Primeira, os pensamentos. Todo pensamento que você possui emite uma frequência para o universo. E essa frequência retorna à sua origem, ou seja, a você mesmo. Então, cuidado com o que você pensa, né? Retorna a você mesmo, a sua origem. Então, se você tem um pensamento negativo, desânimo, tristeza, raiva, medo, tudo isso vai voltar para você. Ou seja, não compensa ter pensamento negativo. E por isso, então, é muito importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos positivos. Faça todo o esforço possível, a todo instante. Pensamentos positivos. E se você também está com pensamento negativo, faz um Pai Nosso, que você vai voltar a vibrar positivo. Segundo, as companhias, as pessoas que estão à sua volta, influenciam diretamente a sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também encontrará nessa vibração a alegria. Agora, se você se acerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras, pessimistas, tome cuidado, pois elas podem estar diminuindo sua frequência e, como consequência, impedindo você de fazer boas ações, dessas vibrações funcionarem a seu favor. É tudo que o Judas Tadeu falou, né? Olhe o seu entorno, vê o que interessa, você segue. Vê o que não interessa, não segue. Porque esses pensamentos negativos, palavras negativas, elas
transtorna o pensamento da gente, né? Nos encaminha para situações difíceis. Terceiro item, as músicas. Música é fundamental, na minha vida é fundamental. Tem músicas boas, temos que aprender músicas instrumentais, músicas de letras maravilhosas, né? Então as músicas, elas são poderosíssimas. Se você só escuta músicas que falam de morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai interferir naquilo que você vibra. Escuta uma música desse jeito, você vai ter até taquicardia, né? Então, escute músicas melhores. Preste atenção nas letras da música que você escuta, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. Lembre-se, você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. É um toma lá da cá, né? Então, vamos seguir o caminho certinho, bonitinho, o caminho que Jesus nos orienta, para nós evoluirmos cada vez mais mesmo. Quarto item. Coisas que você assiste. Isso é terrível. Temos que tomar muito cuidado com leituras, né, telejornais, televisão, filmes, cinema, essas coisas. Então nós temos que avaliar muito bem o que nós vamos assistir. Então, quando você assiste programas que abordam desgraça, morte, traições, etc., seu cérebro, olha só, seu cérebro aceita aquilo como uma realidade e libera toda uma química no seu organismo. Então, não é só o pensamento, o seu organismo sofre com isso. Você assiste um filme triste, você vai se acabrunhando, você vai se entristecendo, você vai tendo até taquicardia mesmo. Muda o filme, pega um filme mais bacana, mais leve, mais suave, que passa com uma mensagem boa, né? Então, ele aceita aquilo como o seu cérebro aceita essas mensagens ruins como uma realidade e libera então uma química para o seu corpo, fazendo que a sua frequência vibracional seja afetada. Assista coisas que te façam bem e que ajudam a vibrar numa frequência mais elevada. Tudo isso que Judas Tadeu falou, né? Quinta, o ambiente, seja na sua casa, no seu trabalho, você passa grande parte do seu tempo num ambiente desorganizado, sujo, feio. Isso também afeta a sua frequência, né? Melhore o que está à sua volta, organize, limpe seu ambiente, mostre ao universo que você está apto a receber muito mais. Se você entra numa casa clara, numa casa simples, numa casa enfeitadinha, limpinha, se possível até cheirosinha, gente, você respira fundo e fala, ai, que gostoso, não é? O organismo da gente sente isso, o nosso espírito sente isso. Então, temos que seguir aqui. Vamos limpar a nossa casinha, que é a nossa mente, e essa outra casinha também vai ficar limpinha. Cuide do que você já tem. Sexto item é tudo a ver com o que nós falamos hoje. A fala. Se você reclama ou fala mal de coisas e pessoas, isso afeta a sua frequência vibratória. Para você manter sua frequência elevada, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e falar mal dos outros. Por exemplo, chega uma pessoa e fala assim para você, oi, como é que você vai? Tudo bem? Fala, hoje eu não estou bem. Para aí. Graças a Deus está tudo bem e vai melhorar, né? Então, evite de fazer drama e se vitimizar. Assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida. Olha o que Judas Tadeu falou mesmo.
Escolha, tenha responsabilidade das escolhas da sua vida, dos seus pensamentos, das suas ações. E o sétimo é a maravilhosa gratidão, né? A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. E esse é um hábito que devemos incorporar agora mesmo nas nossas vidas. Comece a agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins, por todas as experiências que já vivenciou. A gratidão abre as portas para que as coisas boas fluam naturalmente na sua vida. Simples assim. Maravilhosa essa leitura, simples e com um poder de entendimento muito grande. Eu agradeço a todos e que tenham todos uma semana maravilhosa, pensando no que nós falamos hoje. Fiquem com Deus.